Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com um probleminha de internet, mas acho que foi solucionado. Boa noite. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020 e mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome do Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Estamos localizados ali no Jordanópolis e mediante os acontecimentos atuais, né, que nós precisamos nos cuidar, manter o distanciamento, nós estamos fazendo as nossas lives às quintas-feiras aqui de casa. Boa noite, Silvani, boa noite, pessoal que está chegando aí. Então, hoje quinta-feira, a gente dá continuidade ao tema da segunda. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir, né, a nossa palestra, e para aquele que quiser também tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, hoje o nosso canal fica aberto, né, se vocês quiserem aí conversar, falar sobre o tema que a gente vai discutir, tirar alguma dúvida, né, vocês podem ir aí colocando. O tema que nós damos continuidade hoje é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Então, na segunda-feira, né, foi explicado os significados, né, porque esta é mais uma máxima de Jesus, mais uma máxima que ele fala através de uma parábola, né? Então ele fala assim: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. E continua: não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Então, Jesus, ele sempre usava os recursos da época para formar uma historinha, né, uma parábola para falar com as pessoas da época. Era um costume judeu, inclusive, de falar, de transmitir os ensinamentos através de parábolas, né? Então, aqui, quando ele fala em candeia, era um instrumento muito utilizado para iluminar as casas mais simples, né? Mais pobres, podemos dizer. É algo que se assemelha talvez a uma lamparina, um lampião nos dias de hoje, ou a gente pode dizer até uma vela, né? Naquela época também provavelmente não existia vela, né? Então, se fosse nos dias de hoje, a gente poderia estar falando sobre uma vela. Ninguém acende uma vela, vamos pensar, no dia que acaba a luz na nossa casa e nós acendemos uma vela. Nós não acendemos uma vela para guardá-la debaixo da cama ou para cobri-la com algum recipiente. Nós acendemos a vela para iluminar o ambiente, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de estar ali naquele ambiente iluminado, né? É isso que Jesus quis dizer simplesmente. Mas por trás dessa colocação dele, é claro que existe um ensinamento, né? Jesus está falando sobre luz. E o que é luz? Luz é esclarecimento, né? Luz é verdade. Então, ele quis dizer que toda verdade e todo ensinamento deve estar disponível para todas as pessoas, né? Indiscriminadamente, né? Todos têm que ter o direito de ter acesso a todo ensinamento e toda a verdade. Fica até meio contraditório, né? Porque Jesus
falava sempre em parábolas. E não era tão simples assim de entender. Você precisa decodificar, né, as parábolas para descobrir o ensinamento que está por trás daquela história que ele está contando, né? Então parece contraditório ele dizer que todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento e à verdade, sendo que ele próprio meio que escondia as verdades através das suas parábolas, né? Mas acontece que é assim, nem todas as pessoas estavam prontas para receber os ensinamentos de Jesus, né? Tanto que aqui neste capítulo mesmo, ele coloca para os seus discípulos que eles não deveriam procurar os gentios, né? Não procurem os gentios e nem os samaritanos, né? Outra contradição, porque se o ensinamento de Jesus é universal, é para todos, por que ele disse também que não poderia buscar aos gentios, né? Que não era para os discípulos perderem o tempo de ir procurar os gentios, os pagãos, né? Podemos dizer que eles eram pagãos. Então aqui tem uma explicaçãozinha no próprio Evangelho, dessa editora aqui, ó. Se vocês quiserem adquirir, é uma edição muito bacana que tem bastante explicação, né? Então os gentios eram os estrangeiros. Eles não acreditavam em Cristo e eram conhecidos como pagãos, pois cultuavam vários deuses, eram idólatras, adoravam ídolos através de imagens. Eles ainda não estavam prontos para receber os ensinamentos de Jesus, né? Então, o que acontecia com essas pessoas? Tudo para eles era divindade, né? O sol era uma divindade, o vento era uma divindade, a tempestade era uma divindade. Eles não acreditavam num único Deus, numa força criadora, como os judeus já acreditavam, porque os judeus tiveram uma preparação através de Moisés. Moisés veio algum tempo antes de Jesus, bastante tempo antes de Jesus, e trouxe já os ensinamentos, como por exemplo os 10 mandamentos, né? Sendo que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele já ensinava que existia um único Deus acima de tudo. E os judeus já tinham tido acesso a esse conhecimento, então já era meio caminho andado para Jesus revelar as verdades que ele trouxe, né? Da forma como ele trouxe. Os judeus já estavam mais preparados e aqueles que acreditavam em vários deuses, adoravam vários deuses, ainda não estavam preparados e teriam muito mais dificuldade em aceitar os ensinamentos de Jesus, né? Aqui no Evangelho, inclusive, nesta parte que ele diz para não procurar os gentios, também tem assim como eu poderia dizer, um recadinho para os espíritas, né? Que esse ensinamento pode ser aplicado aos seguidores e aos divulgadores do espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros são para os espíritas o que os gentios eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos e os espíritas, assim como os apóstolos, os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande e que buscam o esclarecimento por já possuírem uma fé. Então, a gente vê muitas pessoas, não somente espíritas, né? Mas espíritas também, né? Nós, às vezes, muitas vezes, caímos nessa situação onde nós queremos convencer as pessoas de ir ao centro, de buscar
né? De tomar um passe, de querer ensinar para as pessoas tudo aquilo que a gente aprende na casa espírita, né? Falando aqui no caso de nós que seguimos essa doutrina, né? Mas em todas as outras religiões e doutrinas, filosofias, as pessoas passam por essa situação. Inclusive, como eu já disse na segunda-feira, né? É que nós estamos vivenciando, né? A partir do momento que nós estamos realmente vivenciando, né? Porque muitas vezes nós buscamos a casa espírita, fazemos o evangelho no nosso lar, mas não vivenciamos verdadeiramente o Cristo, o ensinamento de Jesus, né? Mas quando nós começamos a vivenciar nem que um pouquinho assim dos ensinamentos de Jesus, a gente começa a sentir algumas transformações na nossa vida, né? A gente começa a perceber mudanças em nós, então a gente passa a ter sentimentos gostosos, né? Até mesmo de alegria, que a gente não sabe nem de onde vem, quando nós realmente vivenciamos a palavra de Jesus, né? E quando nós sentimos essa alegria, quando nós percebemos que alguma coisa está diferente em nós pelo fato de estarmos nesta vivência, nós queremos dividir com as pessoas, nós queremos dividir com todo mundo, né? E aí muitas vezes nós nos pegamos sendo assim um pouquinho chatos, né? A pessoa às vezes vem contar pra gente um problema que ela está passando, e aí a gente nem escuta, a gente já quer passar por cima, a gente já quer dar conselhos, a gente já quer ensinar, e às vezes a pessoa não está pronta para aquilo. Às vezes não é isso que ela quer. Às vezes a pessoa está tão envolvida na dificuldade dela que ela só precisa falar, ela só precisa desabafar, colocar para fora, ela precisa de alguém que escute, né? E nós às vezes queremos convencê-la do que já aprendemos, do que já ouvimos, né? Então é isso que Jesus também diz neste subtítulo aqui, não procureis os gentios, né? Então não perca o seu tempo, a sua energia de querer convencer as pessoas daquilo que você está aprendendo, daquilo que você está vivenciando. É claro que se alguém te procura pedindo ajuda, você jamais deve negar, você deve indicar o caminho, você deve buscar auxiliá-la, né? Isso é a caridade, é a grande máxima do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, se a pessoa te procura buscando um conselho, buscando uma ajuda, você deve indicar, mas nunca querer convencê-la daquilo que você acredita. Não perder a sua energia com isso, mesmo porque, na grande maioria das vezes, nós não estamos totalmente preparados para ajudar a pessoa, né? Se nós pudermos indicar, orientar a pessoa para que procure uma casa espírita, para que faça o evangelho no lar, né? Para que busque vigiar os seus pensamentos, harmonizar-se, né? Alguns conselhos bem básicos, né? Aí sim, estamos fazendo o correto. Agora, querer colocar na cabeça dela que ela está no caminho errado, que ela precisa mudar o caminho, muitas vezes nós não vamos estar preparados para isso. Assim como os discípulos não estavam preparados para convencer os pagãos da verdade de Jesus. Eles não estavam totalmente preparados para isso. Então eles não teriam sucesso. E muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? A gente quer convencer as pessoas daquilo que nós acreditamos, daquilo que estamos vivenciando, mas ela não está preparada para aquilo. E nem nós temos a preparação suficiente para dar todo esse amparo à pessoa. Então, tudo aquilo que a gente fala cai por terra, passamos por chato, né?
e a pessoa muitas vezes até nos evita. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o conselho maior, né, que a doutrina nos dá? Procure aplicar todo esse ensinamento do Cristo em você. Traga a luz de Jesus para você. Coloque essa luz no ponto mais alto e deixe que todas as pessoas, cada um a seu tempo, se beneficie desta luz. Um exemplo que nós temos, né, com referência a este assunto, é quando nós começamos a fazer o Evangelho no lar. É uma orientação que nos é dada pelos Espíritos de luz, né, que nos orientam, que nós façamos o culto do Evangelho no nosso lar, porque ele nos traz inúmeros benefícios, né? Ele harmoniza o nosso lar, ele faz uma limpeza energética no nosso lar, harmoniza as relações de convivência no nosso lar, né? Então é uma recomendação da espiritualidade. Só que quando a gente começa a fazer o Evangelho no lar, o que acontece? A gente já quer convencer todos os nossos familiares e todas as pessoas que convivem ali com a gente, até o cachorro, né, a fazer ali o Evangelho com a gente. Não pode ser assim. Nós temos que pegar esta luz, que é o Evangelho, e colocá-la ali, à disposição de todos. Então, se eu vou começar a fazer o Evangelho na minha casa, eu vou começar a fazer. Eu posso convidar as pessoas, né, com muita simplicidade, mas se tiver alguém que não aceita, que não tem vontade, que não gosta, não tem problema nenhum. Você faça o Evangelho preferencialmente ali, no meio das pessoas, né? É claro que você não vai fazer na frente da televisão, você vai buscar, assim, um local calmo, tranquilo, né? A mesa da cozinha, por exemplo, onde você pode se sentar, onde se mais alguém estiver disponível, sente-se ali junto, né? Não tem problema o que está acontecendo ali do outro lado. As pessoas podem estar assistindo televisão, podem estar ouvindo um rádio, né? Tudo é lógico com harmonia, né? Não pode ser uma música alta enquanto você está fazendo o Evangelho, né? Lógico. Mas assim, você deve fazer de forma que todos se sintam à vontade para participar deste momento, né? Então isso é colocar a luz à disposição de todos. Este é só um exemplo, colocar a luz à disposição de todos. Aqui nesse capítulo também tem um subtítulo que fala a coragem da fé, né? E o que nós entendemos por fé? Imediatamente vem na nossa cabeça a questão da religião, né? Nós sempre levamos a fé para o lado religioso, mas a fé é acreditar em algo e não somente acreditar numa religião, ter uma crença religiosa, né? Fé é muito mais do que isso, é você ter certeza de algo, de um conhecimento, de uma verdade, né? Você ter a sua verdade, né? Acreditar, saber expressar a sua opinião. Então, aqui no caso de nós estarmos falando da doutrina espírita, de nós estarmos falando dos ensinamentos de Jesus, é você ter certeza absoluta, é você ter coragem de assumir estes ensinamentos do Cristo na sua vida, no seu dia a dia. É praticar. A prática do bem é você ter coragem de ter atitudes no bem. A coragem da fé é isso. É você ter coragem de o tempo todo estar do lado certo, do lado justo, né? Muitas vezes nós falamos certo, errado. Muitas vezes o certo para mim não é o certo para o outro,
mas é importante eu assumir a postura daquilo que eu acredito. E se eu estou estudando, se eu estou ouvindo os ensinamentos de Jesus, se eu creio no que ele está me ensinando, eu tenho que ter coragem de praticar todos os dias este ensinamento na minha vida. É eu ter uma posição de justiça, de verdade, mediante os ensinamentos do Cristo. Desta forma, eu também estarei expressando, eu estarei intensificando a minha luz perante o outro, né? Porque quando Jesus fala aqui que não se deve colocar a candeia debaixo da cama, debaixo do alqueire, ele está falando também sobre os nossos talentos, né? Sobre as nossas virtudes, os talentos que Deus nos ofereceu. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. E que é Deus, né? Que é Deus para você? Para mim, Deus é uma grande força de harmonia e amor. É uma força de amor harmoniosa. E como ela é perfeita harmonia, ela é uma força criadora. Ela cria tudo no universo, mediante a força do seu amor. E nós fomos emanados dessa força. Então, todas as nossas características, como centelha divina, como espíritos individualizados que somos, todas as nossas características são divinas. Já estão em nós a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus. Nós só temos a nossa vida porque Deus está nos mantendo, esta força criadora está nos mantendo. A alegria de Deus, que é a alegria pela vida, a harmonia infinita de Deus, tudo isso está dentro de nós. São os nossos talentos que herdamos do grande Pai. Assim como nós herdamos as características físicas, fisiológicas dos nossos pais terrenos, nós também herdamos as características divinas de Deus, do nosso Criador, desta força criadora. Então, quando Jesus fala aqui de não colocar a candeia debaixo do alqueire, é para nós não abafarmos esta luz que está em nós. Até hoje, nós estamos aqui neste ponto da nossa trajetória evolutiva, porque todos nós estamos em evolução. Nós chegamos até este ponto com uma luz muito fraquinha. E é chegado o momento, através desta ferramenta incrível que é a doutrina espírita, esta é apenas uma das ferramentas, né? Ela não é a ferramenta salvadora. Não são somente as pessoas que seguem o espiritismo que irão se salvar, que irão se iluminar. Não é disso que nós falamos, né? Mas o espiritismo, a doutrina espírita, é uma grande ferramenta de iluminação espiritual, porque ela nos traz a verdade, ela nos traz luz. E quando nós recebemos essa luz, quando nós conseguimos trabalhar todos esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, nós fazemos com que a nossa própria luz emane, né? Nós conseguimos emanar a nossa luz, que são os talentos que já estão em nós. Então, quando nós temos coragem de trabalhar no bem o tempo todo, desde a hora que eu acordo pela manhã até a hora em que eu vou me deitar, se todo o meu dia é guiado pelos ensinamentos do Cristo, que é amor e bondade,
caridade e fraternidade, se nós seguirmos durante todo o nosso dia estes princípios, nós estamos trabalhando a nossa luz interior e estamos colocando à disposição de todos aqueles com quem convivemos esta luz de verdade. Nós não vamos sair por aí ensinando ninguém. Ou melhor, nós podemos estar ensinando as pessoas, mas não apenas com palavras, mas muito mais com o exemplo, com a nossa vivência. Quando nós vivenciamos o amor, a caridade, a fraternidade, inevitavelmente as pessoas estão observando, as pessoas estão sentindo. Nós envolvemos as pessoas com esta verdade, com esta luz. E todos se beneficiarão de alguma forma. Alguns vão estar com a mente mais aberta. Então estes vão receber com mais clareza, vão vir até nós buscar alguma informação, vão vir buscar conselhos, vão vir buscar orientação e também vão se transformar. Né? É esses que Jesus falava, né? Que os discípulos precisavam focar nestas pessoas que já tinha algo em si, né? Inclusive ele fala aqui, ó, nesse mesmo capítulo, tá? Aquele que já possui, mais ainda lhe será dado. É exatamente isso que eu estava falando. Para aquele que possui conhecimento dos bens espirituais, mais conhecimento lhe será dado, porque já está pronto para receber, e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não desenvolve os bens espirituais, o pouco progresso que possui fica estacionado, e ele tem a sensação de perda. Então, quando nós potencializamos demais a vida material, nos esquecendo de fazer uma prece, nos esquecendo de ouvir um amigo, de ouvir um familiar, quando nós vamos deixando essas coisas de lado, que são as coisas do espírito, e nós damos mais importância para as coisas da matéria, eu preciso trabalhar, eu preciso muito ter 2 empregos. Sim, às vezes a pessoa precisa ter mais que um emprego, precisa trabalhar muitas horas, mas nós precisamos dosar. Nós precisamos buscar. O dia tem 24 horas. Nós precisamos buscar alguns minutos durante o dia e nos dedicar às coisas do espírito, à nossa espiritualidade. Né? É fazer uma prece, é fazer um pensamento de luz para alguém que está precisando, é fazer um trabalho de voluntariado, é ouvir uma pessoa que está precisando falar, é orientar alguém, é convidar uma pessoa para o evangelho no lar, um familiar que ainda não participa. É convidar uma pessoa para ir conhecer a casa espírita. Não é para falar, vai lá tomar um passe que você vai ficar bom. Não é esse o sentido da coisa. O passe faz parte do tratamento. É um tratamento maravilhoso. Mas não somente o passe separadamente. Né? O passe faz parte de um protocolo, né, na casa espírita. Mas vai lá, vai assistir uma palestra, vai conhecer os ensinamentos da doutrina espírita, né? Então, tendo essas pequenas atitudes no nosso dia a dia, nós estamos trabalhando a nossa espiritualidade.
E quando trabalhamos a nossa espiritualidade, atraímos os espíritos de luz, os mentores que querem nos ajudar o tempo todo. Eles estão preocupados em nos ajudar. O trabalho deles é esse, é tentar nos ajudar, é estender a mão para a gente. Mas nós só vamos conseguir alcançar a mão desses mentores, desses seres de luz, se nós nos prepararmos para isso. Se nós não prepararmos a nossa espiritualidade, o mínimo que seja, nós não conseguimos acessar esses seres abençoados, né? Nós vamos apagando a nossa luz, nós vamos apagando os nossos dons divinos e nós não conseguimos enxergar a ajuda que está sendo oferecida, né? Então é importante trabalharmos o nosso interior, fazer a nossa reforma íntima. A reforma íntima não é uma coisa que nós vamos fazer num dia, num mês, num ano. A reforma íntima é uma constante. Nós vamos fazer durante toda a nossa vida, né? Fica a dica. Aqui também tem o subtítulo, né, que eu acho muito importante, que é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida vai perdê-la, né? Dentro desse capítulo ainda. Então aqui, ó, fala assim, é mais uma explicação que tem aqui. Carregar sua cruz é aceitar sem reclamar as provações e os resgates pelos quais temos que passar e cujas causas estão nos erros cometidos por nós mesmos, nessa existência e em existências anteriores. Então nós temos que ter consciência de que tudo aquilo, todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida é uma consequência das nossas decisões anteriores. Muitas são desta própria vida, porque a gente gosta muito de jogar para outra vida, porque a gente acha que nesta vida nós somos muito bons, né? Nós já somos pessoas boas, já estamos no bem, já somos muito sábios, já sabemos muita coisa, principalmente espírita, né? Porque a nossa doutrina é apaixonante, porque é uma doutrina de estudo, né? O que nós estamos fazendo aqui, essa reflexão que a gente está fazendo é um estudo. Eu estou jogando aqui algumas coisas e cada um de vocês está aí absorvendo, vendo se está certo, vendo se concorda, se não concorda. Isso é uma reflexão, né? Então, a doutrina espírita ela é baseada no estudo. Então, tem muitos espíritas que acham que já sabem tudo. Então, nessa vida, ele já é muito bom, né? Ele já faz uma tarefa lá na casa espírita, ele faz serviço voluntário, trabalho voluntário, ele faz doação, ele entrega comida na rua. Então, ele é uma pessoa muito boa. Por que ele vai passar por algum problema? Né? Aí, quando o problema se apresenta, ele se desespera. Por quê? Desculpa, gente, que o meu celular apagou aqui para mim, tá? Então, essa pessoa que já faz algumas coisas boas, né? Que essas coisas que eu citei são muito boas. Estudar, fazer trabalho voluntário, tal, fazer doação, isso tudo é muito bom. Mas algumas pessoas acham que isso já é o suficiente, é o máximo, né? E já é muito bom. Então, por que eu tô passando por tal dificuldade se eu já sou uma pessoa tão boa? Ah, nessa vida não é que eu errei. Eu errei, foi alguma coisa que eu fiz na outra vida e agora eu tô pagando esse karma. Não é assim, gente. Porque se nós fôssemos muito bons, de verdade, a gente já não estava mais aqui num planeta de provas e expiações. Ou no mínimo, a gente já era mentor, a gente já estava no plano espiritual, mas já estava aí supra-sumo, atravessando parede e fazendo mágica para resolver o problema dos outros, né?
Mas não é assim, né? Se nós estamos aqui, é porque nós trazemos de outras vidas muitas imperfeições. Por causa do nosso livre-arbítrio maravilhoso, presente que Deus nos deu, nós podemos tomar qualquer decisão a qualquer tempo. Ninguém vai falar pra gente que a gente não pode ou não pode fazer, né? Então, muitas vezes nós erramos sim na outra vida e nós arrastamos o erro até chegar aqui. O nosso erro muitas vezes não está num acontecimento, muitas vezes o nosso erro está dentro de nós. Muitas vezes nós somos pessoas que precisamos trabalhar a paciência, não é? Às vezes estamos aqui para trabalhar a paciência. E não adianta a gente pedir para Deus, né? Eu já até falei isso aqui. Não adianta a gente, nas nossas preces, nas nossas orações, nas nossas rogativas, ficar pedindo para Deus dar paciência. A gente pode até pedir. Ele anota lá o seu pedido, aí ele manda para um departamento que vai construir para você uma dificuldade. Porque nós só vamos desenvolver a paciência, por exemplo, através de uma situação que exija a paciência de nós. E todas as outras virtudes, nós só vamos desenvolvê-las, elas já estão em nós, hein? Lembra disso. Nós já temos todas as virtudes que são os dons divinos. Mas nós precisamos desenvolvê-las, iluminá-las, né? E nós só vamos conseguir iluminar os nossos dons através de novas situações, né? As pessoas chamam de problema. Eu gosto de chamar de desafios. Tudo aquilo difícil que acontece na nossa vida não são problemas, são desafios. Se você conseguir transpor esse desafio, você vai desenvolver os dons que estão em você. Então, se você é uma pessoa que está precisando desenvolver a paciência, a vida vai te trazer situações onde você vai ter que fazer um esforço tremendo para ter paciência, né? Se você é uma pessoa que precisa ouvir mais do que falar, porque em outras existências e muitas outras existências, talvez eu tenha falado demais, né? Eu não vou nem falar que vocês, sou eu, né? Eu vou jogar para mim, porque eu também estou incluída nessa, né? Eu não sou mentora ainda. Então, veja bem, se na outra vida eu falei demais, eu falava das pessoas, eu falava da vida das pessoas, eu comentava sobre os outros, sobre o erro dos outros. Então, o que acontece? Nesta vida, eu tenho que vir para ouvir mais. Ou então eu posso até falar, mas eu tenho que falar de coisas boas. Igual eu tô fazendo aqui, né? Eu não sei se eu tô falando muito bem, se eu tô falando certo, se vocês estão me entendendo, né? Mas eu tenho que falar, então, se eu fiz tudo isso em algum momento, ou lá no começo da minha vida, quando eu era mais jovem, pode ser que eu era uma pessoa maledicente, que eu gostava de falar da vida dos outros, de falar mal, né? De brigar com as pessoas, de querer impor as minhas ideias. Se eu já fui assim em algum momento, nesta ou em outra vida, eu preciso trabalhar o contrário. Daqui para frente, se eu tomo consciência disso, daqui para frente eu preciso trabalhar o contrário. Então, se eu quero falar, eu tenho que falar de coisas boas. Eu tô tentando falar aqui para vocês do Evangelho. Não estou ensinando nada para ninguém. Eu estou querendo aguçar a vontade de vocês em estudar, em buscar mais, em ouvir outros palestrantes, né? Que com muita sabedoria vêm nos trazer as suas ideias, né? Eu só estou querendo aguçar em vocês essa vontade de estudar, de aprender,
né? Eu não estou ensinando nada, mas pelo menos eu estou usando este instrumento, este aparelho aqui, para falar de um tema legal. Não sei se estou falando certo ou errado, mas o tema é bom, né? Estou falando do Cristo, acho que não pode ter coisa melhor, né? E outro ponto, só aqui que eu queria passar para vocês, que também eu acho importantíssimo para fechar esse capítulo, aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, né? Jesus parecia tão contraditório. Quem quiser salvar a vida vai perdê-la, né? E o que quer dizer isso? Significa viver voltado somente para os prazeres materiais que o mundo oferece, na falsa ideia de que está aproveitando essa vida. Entretanto, isso não sugere que o homem deva fugir completamente dos prazeres materiais. Deve vivê-los, atribuindo-lhes o devido valor. Acho que eu até já falei disso, né? Que é assim, ó. Aquele que quiser salvar o seu espírito, porque todos nós vamos fazer a grande viagem. Fato. Se alguém não sabia disso, né? Agora a gente está sabendo. Todos nós vamos fazer a grande viagem, passar para outra dimensão. E o que nós vamos levar daqui? A matéria, nada. Nada da matéria a gente vai levar. Quando a gente acordar do lado de lá, nós estaremos apenas em espírito, em perispírito. A única coisa que nós levamos é o nosso perispírito, né? Que é o revestimento do nosso espírito, que tem essa aparência que nós temos hoje, por um tempo, né? Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai saber que depois de um tempo, nós podemos transformar a nossa aparência para melhor ou para pior. Vai depender de cada um, né? Então, a única coisa que nós vamos levar desta vida é o nosso espírito. Então, Jesus está falando aqui, se você quer salvar o seu espírito, porque quando você passar para o lado de lá, quem assistiu o Nosso Lar tem uma breve ideia, né? O Nosso Lar, do Chico Xavier, é um exemplo apenas do que acontece com o espírito quando chega do lado de lá, né? Não existe uma regra, mas existem casos mais suaves e existem muitos casos piores do que do André Luiz, tá? Não tô querendo assustar, não. Mas quando a gente estuda, a gente vai perdendo o medo, né? E aí a gente vai ficando desesperado para se transformar, né? Porque a gente vê que a coisa pode ser bem pior do que a gente sabe, do que a gente imagina. Então Jesus está falando assim, ó, quando você passar para o lado de lá, se você quer salvar o seu espírito de ficar passando por grandes tribulações, você precisa perder a sua vida agora. O que é perder a sua vida agora? É não valorizar demais a matéria, as coisas da matéria. A matéria tem um valor para nós agora, sim. Porque se nós estamos vivendo aqui encarnados, nós precisamos da matéria, principalmente do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é sagrado, ele é um templo, e nós devemos ser imensamente gratos a este templo que abriga o nosso espírito para que nós possamos experienciar neste planeta, né? Para que nós possamos nos enriquecer, para que nós possamos nos transformar, nos iluminar, nós recebemos este corpo material. E ele é muito importante para nós, é sagrado. E nós devemos cuidar dele com o máximo de zelo. Mas o máximo de zelo não é ficar extremamente preocupado em fazer uma plástica, né? Em manter a forma e virar um viciado em academia. Não é isso que nós devemos fazer, né? Nós devemos cuidar deste corpo com equilíbrio e sabedoria. Nós devemos alimentá-lo muito saudavelmente, com alimentos
o mais natural possível. Além disso, não são apenas os alimentos que nos dão energia, né? Nós devemos nos alimentar de coisas saudáveis, de tudo que for saudável. Uma música saudável, né? Uma música de boa vibração, porque a música mexe muito com a gente. Nós somos energia, nós somos vibrações, nós nos movimentamos pela energia. Então nós precisamos nos alimentar de uma música saudável. Nós devemos nos alimentar de um bom livro. O livro nos traz informação. Toda a informação, todo conhecimento vai ficar em nós. Olha que legal! Isso a gente vai levar quando a gente fizer a grande viagem, né? Os livros que você lê, o conhecimento que você adquirir, eles vão com você, vai com a gente. Então, por isso que é importante se alimentar de bons livros, se alimentar de bons programas de televisão. Se não tiver um bom programa na televisão, então não assista a televisão. Faça uma coisa mais saudável. Tenha uma conversa edificante com alguém, né? Faça essa troca com outra pessoa. Converse. Então, para que nós possamos salvar a nossa vida, nós precisamos perdê-la. Então, nós precisamos perder os vícios, né? Tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que não nos faz bem, nós devemos deixar para trás. Quando Jesus falou assim, deixe tudo que você tem e me siga. O que ele está falando? Ele não está falando para você se desfazer de tudo aquilo que você tem material. Tudo que você conseguiu materialmente é mérito seu, né? E você vai ter conforto, você vai viver bem, você vai ter bem-estar, vai estar feliz com isso. Ótimo, é importante isso. Então você não precisa sair doando, mas você precisa não dar tanto valor para isso. Se você precisa aumentar o seu expediente de trabalho para acumular mais bens, isso não é saudável, né? De ajudar alguém, de fazer uma doação, de olhar para alguém que está precisando mais do que você. Se você não é capaz de valorizar os bens naturais, como a água, por exemplo, né? Que nós estamos num momento que nós precisamos muito valorizar e preservar a água, valorizar e preservar os alimentos, não deixar os alimentos estragar na sua geladeira, não fazer comida em excesso para depois jogar fora, né? Então, tudo isso, todos esses vícios errados, nós precisamos deixar para trás. E automaticamente nós estaremos seguindo os ensinamentos de Jesus, do Mestre. Nós estaremos buscando e trazendo a sua luz para dentro de nós, né? Então vamos emanar luz, a luz dos nossos talentos divinos que herdamos de Deus. Vamos aflorar, vamos tirar todos aqueles véus que nós acumulamos até hoje, seja de outras vidas, seja dessa vida. Se você fez algo de errado ontem, agora é o momento de você não olhar mais para trás, mas daqui para frente fazer diferente, fazer melhor, dar o melhor de si. Buscar conhecimento, buscar o autoconhecimento e fazer cada dia melhor, buscar a sua própria excelência. Né? No mercado de trabalho hoje, tem sucesso aquele que tem excelência no que faz. O que é ter excelência no que faz? É que faz o melhor. E é isso que nós devemos buscar como seres humanos.
a nossa própria excelência, sermos cada dia melhor, fazer uma autoanálise todos os dias. Será que eu emanei um pequeno raio de luz hoje para alguém? Será que eu acendi a vela de alguém? Imagine que você é uma vela. Uma vela, quando você acende uma vela e você precisa acender outra com a própria vela, essa vela que você usou para acender, ela fica diminuída? Ela continua igual. A chama dela continua igual e ainda ela conseguiu acender outra vela. Então nós devemos ser a chama dessa vela, nós devemos ser essa vela que acende outras velas. Nós precisamos dividir a nossa luz, intensificar primeiramente a nossa luz, que é fazendo a nossa reforma íntima, ter a coragem de praticar os ensinamentos, de praticar as leis divinas, né? Jesus trouxe para nós foi isso, foi a verdade sobre as leis divinas. Então nós devemos nos enquadrar a cada dia nas leis divinas. E aí sim, dividir isso com todos aqueles que atravessarem o nosso caminho, acender a vela de cada um, colocar a nossa luz lá em cima, para que todos possam se beneficiar dessa luz e que ela seja cada dia mais intensa, que a cada dia ela possa clarear muito mais, um raio muito maior, atingindo muito mais pessoas, certo? Vocês ficam sempre muito quietinhos aí comigo, né? Ótimo, sinal de que ninguém tem dúvida, de que todo mundo leu o capítulo, de que todo mundo sabe tudo, não é mesmo? Bem, então pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. A gente falou hoje sobre o capítulo 24, foi uma grande honra para mim, porque cada vez que eu falo aqui alguma coisa, eu não sei se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, mas a minha intenção é que seja a melhor possível, né? A minha intenção é de acender aí um monte de velinha, né? Que a minha luz possa ser dividida, né? Seja forte, seja fraca, não importa, que a minha luz possa ser dividida aí com cada um de vocês. E eu desejo do meu coração, do fundo do coração, que ao menos uma palavra tenha algum efeito aí dentro de você, né? Não é que a minha palavra vai mudar o que você tem aí dentro, não. Eu quero que a minha palavra te incentive a buscar cada vez mais, a buscar mais ensinamentos, a buscar o autoconhecimento, né? Que você busque o seu autoconhecimento, assim como eu estou tentando buscar o meu, né? Eu aproveito até aqui para falar, já que a gente está no tema assim, né? Vamos estudar. O ano que vem, nós vamos ter o curso, né? Ainda não sei qual será o formato, porque a gente não sabe como que vai ser o ano que vem. Este ano, devido à pandemia, nós estamos fazendo online os cursos da nossa casa. Então, nós vamos nos programar aí para quem sabe no ano que vem continuar com esse estudo à distância, né, através da internet, para que mais pessoas também possam se beneficiar. Venham estudar, nós estamos fazendo este ano o estudo do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec, que traz assim muito conhecimento sobre a doutrina dos espíritos, sobre as verdades que os espíritos tentam
nos revelar através dos ensinamentos de Jesus, né? Sempre atrelado com bases sólidas nos ensinamentos do Cristo. Então fica aí ligadinho com a gente, se você quer estudar um pouco mais, se você quer se aprofundar nos ensinamentos da doutrina espírita, fica ligado aí que a gente vai trazendo notícias para vocês do ano que vem, tá bom? Do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, no bairro Jordanópolis, né, às 8 horas, e na próxima segunda, então, a gente vai fazer o capítulo 25, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, que Jesus ilumine com a sua luz grandiosa e amorosa cada um desses corações que estão aí ligados com a gente, né? E que nós possamos levar essa luz do Cristo, que possamos ser instrumentos e canais dessa luz amorosa, né? Que todas aquelas pessoas que passarem por nós nesta vida possam sentir o amor e a alegria de Jesus através de nós, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, uma ótima noite, um bom descanso e até a segunda-feira. Gratidão a todos.